Abre comigo a sua Bíblia, por favor, no livro do Apocalipse, capítulo 8. Apocalipse, capítulo 8. Eu vou ler alguns versículos e vamos aprender. Diz assim: quando ele abriu o sétimo selo, fez-se no céu silêncio por cerca de meia hora. Eu vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus. Eles foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça de incenso, com as orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, que foram lançados na terra, aliás. E foi queimada a terça parte da terra, a terça parte das árvores e toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar como que um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas viventes que havia no mar, e foi destruída a terça parte dos navios. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto. A terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas, que se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, de modo que a terça parte deles se escureceu. A terça parte do dia não brilhou, e semelhantemente a da noite. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia com grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar. Amém. Obrigado. Queridos, nesse estudo que estamos tendo, nestas manhãs de meditação, nós já adentramos 7 capítulos do Apocalipse e procuramos conhecer algumas das revelações aqui expostas. Até então, até o capítulo 7, nenhuma destas revelações, embora sejam fortes, embora contundentes, embora verdadeiras, mas nenhuma delas provoca em nós tanto abalo quanto os outros capítulos que começam no capítulo 8. Até o capítulo 7 nós temos uma série de instruções de Deus, revelações, palavras proféticas que nos alertam, nos faz pensar o quanto devemos estar firmes e agarrados com Jesus, mediante essas penas que o mundo virá sobre o mundo. Mas o capítulo 7 não é tão aterrador, tão assustador, mas ao mesmo tempo
ele nos convoca a uma reflexão de como está a nossa fé com relação à salvação. Como estamos caminhando com Cristo. Se estamos prontos a partir com Ele agora, seja por meio do arrebatamento, ou seja por meio da morte. É um convite a essa reflexão. Mas o capítulo 8 marca uma série de eventos que o apontamento é apertando cada vez mais. 21 juízos catastróficos, horrendos, perigosos, difíceis até de estudar, quanto mais de esperar viver. Perceba que esses 7 anos são divididos em 3 séries de 7 juízos cada um. Os primeiros 7 juízos são 7 selos. O segundo juízo são 7 trombetas. E o terceiro juízo são 7 taças. Cada um deles, um após o outro. Portanto, são 21 derramar de uma ira revestida de justiça, revestida de misericórdia. Talvez você diga, como pode em 21 juízo, eu só consigo ver juízo e ira, mas eu não consigo ver misericórdia. Eu as vejo, justamente porque durante um período consistente de pelo menos, se fosse hoje, pelo menos 2000 anos de história, 2000 anos de igreja, 2000 anos de evangelho, 2000 anos de pregadores, levantados por Deus em todas as partes do mundo. São 2000 anos Ele anunciando a sua graça, anunciando a sua misericórdia, anunciando o perdão de pecados, anunciando uma vida justa no reino, anunciando um tempo de paz, anunciando uma vivência no Cristo. São 2000 anos de pregação sem parar, dizendo para o povo, arrependam-se, mudem de vida, passem a servir a Deus, tenham seus corações voltados ao Cristo. E durante esses 2000 anos de pregação, o mundo não deu ouvidos, e muitos crentes não deram ouvidos, até porque a palavra crente não identifica-nos. Ao contrário, nós somos identificados como crentes porque cremos, mas a Bíblia diz que o diabo é mais crente do que a gente, porque além de ele crer, ele ser crente, ele estremece quando ouve a palavra ou quando vê a palavra. A gente não, a gente é chamado de crente, não estremecemos. E pior, então nesse tempo, eu acredito que melhor do que chamado de crente é ser chamado de filho ou de salvo. Eu prefiro ser chamado de salvo, porque pelo menos não estamos no mesmo pacote. Até porque ser evangélico também não é característica de que anda com Jesus. Não é símbolo ou identidade de que está caminhando com Jesus. Existem inúmeros evangélicos dando testemunho do diabo, sendo pés do diabo, boca do diabo, mãos do diabo. Então perceba que essa vida de evangélico não é o que a Bíblia chama de comunidade de Deus, ou de relacionamento com Deus. Até porque o relacionamento com Deus, quer queiramos, quer não queiramos, ele nos muda. Se você se relacionar intimamente com o Senhor, desculpe, mas essa mudança é gradual, e ela é de dentro para fora. Aquilo que é ruim em mim vai me incomodando. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu vejo meus pecados, mas eu vejo quão miserável eu sou, quão pobre eu sou, e o quanto eu preciso dele. Quanto mais perto dele, mais eu vou vendo que só a graça dele para me manter. Então, ser evangélico também não é importante. O importante é ser filho do Senhor. O importante é ser salvo. E o que garante isso não é a minha fala. Eu posso bater no peito que sou do Senhor, que sou salvo. Eu posso inclusive colocar uma grande faixa escrita aqui na minha testa, sou salvo. Posso andar com uma camiseta exposta com luzes brilhantes, dizendo sou evangélico. Eu posso colocar um cartazão na frente e atrás e andar pelas ruas e dizendo eu sou feliz porque sou evangélico.
posso colocar adesivos no meu carro inteiro, posso escrever no muro da minha casa, posso, enfim, ter correntes e alguns adereços que apontem que eu sou evangélico. Mas nada disso demonstra o que eu sou. O que demonstra o que eu sou é a vida diária, é o que eu faço no dia a dia, é como eu amo meu irmão, é como eu sirvo aos outros, é como eu cuido um do outro, é como eu tenho relacionamento com o outro, é a comunhão que eu tenho, é a minha atitude, é a minha gentileza, é o meu jeito de falar, é o meu jeito de agir, é o meu jeito de pagar, é o meu jeito de comprar. É isso que identifica eu como filho do Eterno. É assim que a gente precisava ser visto, diferente. Eu escutei a fala de um pregador que já dorme no Senhor há muito tempo. Aliás, eu li a fala dele e ele diz de uma maneira muito linda que a igreja não pode atrair as pessoas a si pela igualdade, mas justamente pela diferença. E é uma verdade. E a gente quer igual, vamos ser iguais, porque assim a gente se identifica com todos, que é o evangelho do dia de hoje, onde vamos nos tornar parecidos, para que ninguém se sinta constrangido ao estar no nosso meio. Mas a Bíblia diz nas palavras de Malaquias: e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve, entre o que é de Deus e o que não é de Deus. É pela diferença, é justamente pela diferença. Aleluia. E não é a diferença visual, é a diferença de alma, é a diferença de coração, é a diferença de sentimento. Por isso, ser cristão é um desafio. E durante 2000 anos a igreja tem sido evangélica, e tem sido cristã, parte dela, tem sido comprometida, parte dela, e tem andado com o Cristo, uma parte dela. E os que têm andado com o Cristo têm expostos que vai chegar um tempo de dor, de juízo. Então clamam: venham para Ele, porque esse tempo vai chegar. E as pessoas não se arrependem, nem dão glória a Deus. Antes cultuam a si mesmo, cultuam os seus deuses pagãos, cultuam sua forma vã de viver. Então o juízo chega. E quando esse juízo chegar, chamado grande tribulação, não tem como fugir dele. Não é uma alternativa. O que está relatado em Apocalipse, que é a promessa de Jesus em Mateus 25, 24 e 25, não é uma alternativa dizendo como ele fez a Nínive, usando Jonas e dizendo: vai, anuncia a Nínive que eles devem se arrepender de seus pecados, porque sua malícia subiu até mim. E se eles não se arrependerem de seus pecados, eu virei até Nínive e subverterei a cidade, eu a destruirei. Então, ouvindo o povo a palavra, eles se arrependeram, e Deus não mudou o coração de Deus. Então Deus disse: não vou mais destruir Nínive, porque eles mudaram seus corações. E Deus vai até Jonas e diz: Jonas, você viu como mudou o coração dele? É como se Deus estivesse alegre, e de fato estava falando com Jonas. Você viu, Jonas? Eles ouviram a palavra, se arrependeram. Que bom, Jonas. 100 anos depois, Nínive foi destruída porque uma outra geração não quis saber de Deus. Mas aquela geração foi preservada. Diferente do caso de Nínive, a profecia apocalíptica não está sujeita a uma mudança. Ela não está sujeita a um arrependimento global. A ideia de Deus é anunciar o juízo para que o arrependimento venha antes do juízo. Justamente porque Ele sabe que tem uma medida da injustiça. E a medida da injustiça está chegando ao topo. Está para derramar o balde de tanta injustiça nesse recipiente. Então agora, quando o juízo chegar, eu vejo a misericórdia. Por quê? Porque durante 2000 anos ele prega a bondade, o amor, a graça, a misericórdia. A igreja é arrebatada, o juízo chega. Então ele envia 7 selos.
Não todos de uma vez, um após o outro. Você pode perceber que um vai piorando à medida do outro. Quando um chega, o segundo que chega fica um pouco pior do que o primeiro. O terceiro um pouco pior do que o segundo. O quarto um pouco pior do que o terceiro. O quinto pior do que o quarto, e assim vai. Por que ele faz assim? Porque são 7 anos divididos em 21 juízos, e um após o outro. É justamente porque a cada juízo é como se o Eterno trombeteasse na terra inteira, dizendo: arrependam-se, voltem para mim, voltem para mim. Quando ele lança os 7 selos, os 6 selos abertos provocam uma comoção mundial. E as pessoas, ao invés de clamarem a ele dizendo: Senhor, nos perdoa. Apocalipse capítulo 6, verso 17 diz que as pessoas não fizeram isso, mas elas gritaram: vamos correr para os montes, para os penhascos dos montes, para as cavernas, para que elas caiam sobre nós e nos esconda da ira daquele que está sentado sobre o trono, pois é vindo o grande dia da ira deles, e quem vai aguentar? Não era mais fácil eles dizerem: Senhor, eis-nos aqui? Não era mais fácil? Então isso não é, porventura, uma graça e uma misericórdia de Deus, ainda que por meio de juízo, salvando alguns? Aí você vê 7 selos acontecendo. Então Deus diz: não se arrependeram. Infelizmente, as 7 trombetas irão acontecer. E 7 trombetas são tocadas. Mas ao fim das 7 trombetas, depois eu vou mostrar para você. Infelizmente, as pessoas não mudaram suas atitudes. Por mais que apertou, por mais que ficou insuportável, por mais que milhões de pessoas morreram, mas ainda assim, as pessoas não se arrependeram. Ao contrário, blasfemaram de Deus, xingaram Deus, desonraram Deus. Então eu diria: a misericórdia do Eterno continua em atividade. Nesse período muitos serão salvos, como afirmei semana passada. Mas agora inicia-se, portanto, uma segunda fase da grande tribulação. Eu gosto de pensar que resta, portanto, no capítulo 8, apenas 3 anos e meio. Gosto de pensar que aqui, nesse capítulo, é como se fosse o lançamento regressivo, de contagem regressiva para o fim da grande tribulação. Eu imagino, é a minha forma de ver a Bíblia, de que os 3 primeiros 3 anos e meio iniciais são marcados por 6 selos. O 7º selo marca o fim dessa primeira metade, ao meu ponto de vista, justamente por conta das coisas que acontecem dadas à segunda metade, porque se correlacionam com as atitudes do anticristo que rompe a aliança com Israel, justamente no meio das 7 semanas. Então perceba o que o texto ensina. O verso 1 diz: quando ele abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. Permita-vos explicar-lhes. Lembro-me que já disse isso algumas vezes, mas para que você se conecte. Quando a igreja for arrebatada, segundo 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 15 ao 18. Quando a igreja é arrebatada, inicia-se, portanto, na terra o período da grande tribulação, 7 anos. À medida que a igreja é arrebatada, segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 ao versículo 7,
diz que chega, portanto, de imediato, o período em que o anticristo é levantado, em que o diabo, e você vai ver isso no capítulo 12 do Apocalipse, o diabo entrega todo o seu poder ao anticristo, para que este seja grande na terra. Logo, ele entra em operação, assim que a igreja é arrebatada. Ele estabelece o seu governo de 7 anos, o seu plano de governo de 7 anos. E ele faz paz, ou falsa paz, em todo o globo. Ele estabelece, portanto, nesse início de reinado, parcerias globais. Ele estabelece acordos, alianças com nações, com blocos de nações. 10 blocos de nações. E essa aliança com esses 10 blocos favorecerão ele estabilizar a terra, de modo que haverá uma paz, uma alimentação, uma coisa em meio aos destroços que vai estar acontecendo. As catástrofes vêm, mas isso promove ele, porque ele consegue consertar. Então 3 anos e meio tem muitas dores e muitas mortes e muitas catástrofes, mas em meio a isso ele consegue trazer o benefício do seu governo às pessoas. Isso promove. Quando ele chega e assume para governar os 7 anos, ele faz uma aliança com Israel, estabelece um pacto com Israel, uma aliança governamental, uma aliança de respeitabilidade, uma aliança de cooperação, uma aliança de amizade. E 3 anos e meio passam com essa aliança bem feita. Mas quando termina a primeira metade, isto é, 3 anos e meio, então o 6º selo é aberto. E um cataclisma na terra acontece, sem precedentes. E já não há mais o que ele possa fazer, porque a terra inteira é abalada. Então nesse tempo, ele sabe que ele só tem 3 anos e meio agora. E ele vai plantar a fossa, o seu domínio de morte. Então imediatamente ele vai a Israel, porque em meio ao terremoto, Israel está clamando pelo Messias. Em meio ao 6º selo, Israel está pedindo socorro a Deus, que é o seu Deus, que é o seu Senhor. Então Israel continuará e continua crendo que Deus é o seu socorro bem presente na hora da angústia. Então em meio ao terremoto eles vão clamar e dizer: Deus, ajude-nos. E nessa hora o anticristo vai dizer: eu sou Deus, eu vou ajudar vocês. E eles vão dizer: não, você não é Deus, você é um homem, você é um governo humano, você não é Deus. Talvez dirão: nós rejeitamos o Messias no mesmo aspecto, e ele era pobre, e você agora vem com riqueza, mas você não é ele. E ele vai dizer: eu sou. E ele vai entrar dentro do templo em Israel, que está sendo elaborada a reconstrução. O templo como um protótipo exatamente do templo de Salomão. Não é o templo que a Universal construiu, isso não tem nada a ver. Isso é querer trazer o judaísmo para dentro do cristianismo. Tudo aquilo que Paulo trabalhou por 20 anos para tirar de dentro da igreja, os crentes de hoje estão trazendo de volta. É impressionante, sabe? Até com o que estão pregando, até com aquele negócio nas costas, aquela toalha nas costas, que eu não sei como é que chama, estão pregando que aquilo lá é o que traz a unção. Sangue de Jesus tem poder. Tudo que o Cristo ensinou para tirar, os crentes de hoje, por falta de Bíblia, estão trazendo de volta. É uma vergonha, uma vergonha. E tem um monte de besta que ainda vai lá pagar R$40 para entrar, para assistir os cultos. Sabe? Pelo amor de Deus. Enfim, deixa para lá. Agora perceba que nesse tempo, o templo reconstruído, restabelecido, o anticristo é quem vai entrar nele. E vai dizer: eu sou Deus, vocês devem me adorar, vocês devem me cultuar. Então os judeus dirão: não, você não é. E vai quebrar a aliança, vai romper a aliança. E essa aliança quebrada, evidentemente, inicia-se, portanto, a segunda metade. É o que Daniel profetiza no seu capítulo 9 e capítulo 12, dizendo que ele fará uma aliança com muitos por 1 semana, mas na metade da semana, ele vai quebrar a aliança. Então vai se levantar o iníquo com toda a sua opulência e força, para perseguir aqueles que são de Deus. Perceba
que aí começa de fato o desenrolar da segunda metade. E esse desenrolar começa com a abertura do sétimo selo. Esse sétimo selo é aberto no capítulo 8 e o verso 1. E quando ele abre, a primeira coisa que ele provoca é algo inusitado, algo que eu nunca vi acontecer, algo que em toda a eternidade nunca houve um tempo semelhante a esse. Perceba que o que acontece aqui é que o céu silencia. É, portanto, o selo que poderia ser chamado selo do silêncio, porque ele gera um silêncio no céu. Todo tempo que você olhar para a palavra de Deus, você vai perceber que no céu, onde ela apresenta o céu, existem louvores contínuos, existe uma adoração contínua, existe um culto que nunca acaba, existe barulho que nunca cessa, existe glória que nunca termina. O céu é repleto de glória, de louvor, de ação de graça, um barulho realmente contínuo. Percebam que em meio a isso, o que João vê é que quando o Cordeiro abre o sétimo selo, a orquestra que imediatamente estava adorando, de imediato ela para de adorar. Os louvores que estavam sendo entoados pelos 4 seres viventes, pelos 24 anciãos, pela igreja que está lá presente, imediatamente todos param. As vozes e os trovões que ecoam diante de Deus, mediante o retumbar de uma adoração das coisas por Ele criadas, imediatamente também param. O universo, que agora a ciência comprovou, que o universo emite sons, vocês viram isso nos jornais, bastava eles terem lido a Bíblia, e iam ver que a Bíblia diz há muito tempo que o cosmo louva o Senhor, e emite sons de louvor a Ele, que as estrelas cantam ao seu nome, e que as árvores batem palmas ao Eterno. Basta ler a Bíblia para quem estudar 2000 anos. Basta ler a Bíblia. É por isso que Albert Einstein, há 100 anos atrás, sem a tecnologia de hoje, ele anunciou e escreveu dizendo que o universo emite ondas de sons altos, que ninguém acreditou. Mas por que ele sabia disso? Ele era judeu. Isso explica tudo. Ele era judeu. Ele sabe de onde ele veio. Ele sabe de onde tudo veio. Ele sabe em quem ele cria. Ele sabia quem fez o universo nessa ordem tão linda. Então perceba que todo esse barulho, todo esse louvor, toda essa adoração é abruptamente interrompida por cerca de meia hora. João tem a ideia de que é meia hora. Só que perceba que ele está no âmbito da eternidade. Então, na eternidade, o tempo não existe. O tempo não conta. Então, do lado da eternidade, não dá para saber o tempo. Mas do lado de João, ele imagina que seja cerca de meia hora. Silêncio. Agora imagina você o que é o céu em silêncio. Dá para você imaginar um lugar que desde que a eternidade é a eternidade, que não tem começo nem fim. Dá para você imaginar que nunca ficou sem ter louvores naquele lugar, sem ter barulho. Imagine você na sua casa, a casa da minha mãe, por exemplo. Minha família é uma família muito barulhenta. Pensa num povo barulhento. É a casa de meus pais, minha mãe. Quando junta minhas irmãs e minhas cunhadas, só o sangue de Jesus. Imagina uma casa onde a gente está acostumado com esse barulho. E de repente, do nada, cessa. Então isso assusta. Porque alguma coisa aconteceu. Alguma expectativa foi gerada.
E aqui em cima, todos os anjos, arcanjos, querubins, serafins, 4 seres viventes, 24 anciãos, a igreja que foi arrebatada, todos estão acostumados com aquele barulho ininterrupto. E é um barulho gostoso, um barulho delicioso. Mas o cordeiro vai lá e abre o 7º selo. Quando ele abre o 7º selo, as vozes cessam, os instrumentos param, os louvores param. Que pânico parece que é causado, que expectativa é provocada. Isso é pelo fato de que todos lá no céu veem, quando o selo é aberto, eles veem, e o que eles veem os assustam. O que entra em cena tira o louvor da boca. O que entra na frente de todos e que todos passam a ver, tira deles toda a vontade de adorar, porque aquilo os impacta. Deixa eles com uma expectação. Por quê? Porque diz a Bíblia que à medida que o 7º selo é aberto, 7 anjos aparecem, cada um com uma trombeta na mão. E esses anjos trazem cada um na sua trombeta um juízo. E é por causa desse juízo na trombeta, dá a impressão, portanto, que o céu inteiro sabe o que tem nessas trombetas. E de fato sabe, porque está revelado. Mas agora, eles a veem. Então isso causa espanto. E não apenas as primeiras trombetas, mas permita-lhe mostrar por que o céu faz silêncio de expectação por cerca de meia hora. Quando esses anjos aparecem, eles recebem nas suas mãos 7 trombetas. E vem um outro anjo. E ele se pôs em pé junto ao altar. Mas ele traz na mão, segundo a Bíblia, um incensário de ouro. Do mesmo modelo em que Moisés tirou para fazer o incensário de ouro lá no tabernáculo. Com 3 correntes. Não estou dizendo que o do céu seja assim, o de Moisés era assim. Com 3 correntes e um recipiente, como que uma bacia, um caldeirão embaixo. E esse possuía o lugar onde você coloca a brasa. E a parte de cima onde você coloca o incenso. E a brasa vai como que tostando o incenso. E vai gerando fumaça. Uma fumaça cheirosa. Este tinha uma finalidade. Era para que o sumo sacerdote, ao queimar o incenso, ele pudesse colocar a sua mão por entre a abertura da cortina, do véu, onde estava o lugar santo dos santos. Então ele estendia a sua mão com o incensário, apenas o pulso, e do lado de dentro ele ficava balançando assim, o dia inteiro. Tirava para fora, colocava mais incenso, acendia e continuava a balançar. Até que ele olhasse pela abertura e tudo que ele pudesse ver era apenas fumaça. Por isso Paulo diz que eles entravam dentro do Santo dos Santos tateando, tocando, porque não conseguia ver coisa alguma. A fumaça cobria a arca da aliança, cobria o propiciatório e cobria também os querubins. Justamente pela pecaminosidade do homem, mediante a santidade de Deus que ali era manifestada. Os sacerdotes tomavam cuidado para não morrer, como já vos ensinei aqui. Perceba que a ideia da fumaça é para proteger o homem da glória de Deus. Não é para proteger Deus. Ele não precisava de proteção. Era para proteger o homem. Agora imagina que a fumaça branca
cheirosa. Quando Deus descia entre os querubins, sob a arca, Joséfo diz que como uma luz de âmbar, uma luz de neon azul, descia sobre a arca e iluminava de dentro dos querubins. Imagina isso, revolto de fumaça. Como que ficava aquele ambiente de glória. Perceba que esse é o aspecto do trono. Pois quando João vê o trono de Deus, no capítulo 4, sobe do chão, do mar de vidro, uma fumaça embranquecida, como se fosse incenso. E ela tampa o brilho da glória do Eterno. Por isso ele só conseguia ver os pés e a figura de alguém sem poder identificar. Perceba que é o mesmo modelo Deus trouxe para cá. Logo agora, diante desta cena tão linda, o anjo aparece com o incensário, mas ele traz não onixa, não estoraque, não gálbano, não nardo. O que ele traz agora no incensário é algo diferente. Olha o que ele traz. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações dos santos. Com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Sabe isso que quer dizer? Que tudo aquilo que você ora aqui, todas as suas orações, como quem diz, vem o teu reino, Senhor. Tudo isso, você disse aqui agora, se perdeu no tempo. Mas tudo isso está guardado diante dele em memória. E a gente acha que tudo está perdido. Tem sentido porque a Bíblia diz, Jesus disse, não deveis falar coisas ao vento, ou toscas, ou palavras sem sentido. Por que disse ele isso? Porque todas as palavras que sair da sua boca, há de dar conta delas no dia do juízo. Foi Jesus quem disse. Então ela está guardada em algum lugar. Então está armazenado tudo isso em algum lugar. É brincadeira? Então a partir de agora, cuide do que você vai falar. Boca de siri. Mas perceba que diante dele, todas as nossas orações estão armazenadas. O que você orou há 5 anos atrás, diz a Bíblia, que está em memória diante dele. Você só orou uma vez, mas a tua oração está lá. Incomodando. Incomodando, incomodando, incomodando. Aleluia. Aleluia. É lindo. Porque agora as orações que você fez subir, elas vão voltar. As orações que nós clamamos a Ele, segundo esse texto, elas agora deixam de ser orações. E elas voltam à terra como ira, como julgamento. Elas se transformam em mísseis teleguiados da ira divina. Por isso elas são apresentadas diante do Eterno. E você vai vê-las de uma forma tão dura, tão doída, tão poderosa. Eu queria que você pudesse esta noite, ou esta manhã,
entender, queridos, que tudo isso que Deus está fazendo, ou falando, ou nos orientando, é para nos alertar e para nos tornar mais crentes. Não é para te deixar com medo, é para te deixar mais salvo. É para que eu e você possamos nos agarrar com o Cristo. Se não, percebam. Então o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Meu Deus. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva de fogo misturado com sangue. A primeira trombeta, ela promove uma chuva sobre a terra. Saraiva é uma chuva em proporções catastróficas, mas a chuva que ela promove é de pedras enfogueadas, porém diferente da chuva de pedras lá no Egito, que foram fogo e enxofre. Esta agora tem sangue. Por quê? Cai chuva de pedras com fogo misturado com sangue. Acompanhe comigo e deixe essa pergunta no ar. Perceba que é tão terrível o que está para acontecer, que essa chuva, ela não atinge o ser humano, ela só atinge coisas verdes, ela só atinge a comida, só atinge a plantação, só atinge jardins, só atinge árvores. Então, quando você olha uma terça parte, a gente imagina a terra como um todo. Então a gente divide a terra em 3 e imagina uma terça parte. Logo dá para imaginar assim, bom, então vamos para aquela outra parte que está verde. Essa parte que está queimada nós deixa quieto. Na verdade não é assim. Esse proporcional de 1/3 é dado em toda a terra. Então digamos assim, lá na tua casa você tem uma horta. Uma terça parte da sua horta vai ser atingida. Você tem um jardim de flores. Uma terça parte do seu jardim vai ser atingida. Uma terça parte da floresta amazônica será atingida. Uma terça parte das florestas americanas, com aquelas grandes sequoias, vão ser atingidas. Uma terça parte das florestas canadenses vão ser atingidas. Uma terça parte das florestas na China vão ser atingidas. Então é uma terça parte do globo. Isso provoca a ausência de alimento, além de provocar distúrbios em esfera global na atmosfera. Perceba que essa é a primeira trombeta. Ela já é assustadora, não é? Você imagine uma terça parte do mundo pegando fogo. Já imaginou? Você lembra quando dá aqueles incêndios na época de seca aqui no Brasil, principalmente no centro-oeste brasileiro, no cerrado brasileiro? Que é terrível, o clima do país inteiro muda. Agora imagina isso em proporções globais. O mundo, uma terça parte do mundo pegando fogo. Então, para melhorar, o segundo anjo toca a sua trombeta. Verso 8. E foi lançada no mar, como um grande monte, ardendo em fogo, e tornou-se em sangue, uma terça parte do mar. A primeira trouxe sangue sobre a terra que fez pegar fogo. A segunda traz sangue sobre as águas do mar. E tornam elas uma terça parte do oceano e do mar sangue. Por quê? Porque quando estava sendo Jesus julgado pelos homens que eram para ser homens de Deus, os sacerdotes, estão diante de Pilatos e Pilatos diz:
Eu não vejo acusação nenhuma sobre esse homem, crime algum nele. E eles disseram assim: mas tem que crucificá-lo. E o Pilatos disse: eu vou ser isento dessa morte, vou lavar minhas mãos. Então eles disseram assim: caiam sobre nós o sangue desse justo. A oração está lá. Então agora a resposta vem. Se você tiver paciência de me aguardar até esse dia, Apocalipse capítulo 16 nos mostra que a segunda taça, ela completa o que é um terço. Um terço dos mares agora é sangue. Morre uma terça parte dos peixes. Como eu disse, não é um terço da terra vermelha. É partes isoladas que na somatória dá um terço. Então a segunda taça vai promover toda a água salgada em sangue. Mas também toda a água potável em sangue. Perceba que agora o que vem aqui é uma visão de um sangue, de uma água, não apenas avermelhada, mas como água. O que eu quero que você imagine comigo, você sabe que o sangue, quando você o tira do corpo e ele esfria, em pouco tempo ele vai ficar coagulado, não é verdade? Agora imagina uma terça parte do mundo com sangue coagulado. Sangue é cheiroso? Agora imagine uma terça parte do mundo com o sangue coagulado e o mau cheiro. E o mau cheiro de sangue provoca bicho, provoca mosca, varejeiras. Essa é a terra que aqueles que não estiverem com Jesus vai herdar. Por isso vale a pena se agarrar com Ele. Por isso vale a pena resistir à tentação. Por isso vale a pena sacrificar-se, inclusive, os seus gostos, para viver o gosto dele. Por isso vale a pena amá-lo até o fim. Por isso vale a pena. Porque aqueles que aqui viverem vão ver isso. Muitos serão salvos no meio disso. E tudo que Ele quer é nos poupar disso. Como um pai quer tirar o filho da dor, Ele quer. Como um pai sabe que o filho ou a filha está indo para um caminho ruim, e ele não quer aquele caminho, então ele faz de tudo para tirar. Mas a escolha sempre é minha. Permita só te dizer mais duas e a gente ora. Porque a quinta trombeta não dá para falar só em alguns minutos. A terceira trombeta é tocada. E perceba que agora ele vê como que um meteoro. E esse meteoro vem do céu. É uma estrela, é um meteoro, meteorito melhor. Esse meteorito cai. Ele cai na terra. Só que ele cai na terra onde contamina as fontes, as águas que estão embaixo. Ele contamina toda a água potável. Um terço dessa água potável é contaminada. E o veneno a radiação que essa estrela libera, torna as águas amargosas e venenosas. E quem bebe dessa água morre. E uma terça parte da água potável do mundo vai ser contaminada. É por isso que a Bíblia diz que nesse tempo a água será vendida por medida. Nesse tempo os jovens desmaiarão de sede, segundo Amós. É nesse tempo em que, segundo Ezequiel, a medida de um copo d'água, em torno de 200 ml, trazendo para o nosso contexto da moeda local, vai custar cerca de $80. Um copo d'água. $80. E aí? Mas a Bíblia diz que aqueles que estão no Senhor beberão da fonte da água da vida para toda a eternidade. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Então o quarto anjo tocou a sua trombeta.
E diz a Bíblia que quando ele toca, o som dessa trombeta não vem sobre a terra. Há uma explosão cósmica no sol. Quando você olha ali e vê a expressão foi ferida, é como se houvesse uma explosão cósmica no sol. E essa explosão causa um distúrbio que o escurece uma parte dele, uma terça parte dele. Por conta de uma terça parte do seu brilho não vir, a terra é iluminada pelo sol. A lua tem luz por causa do sol. Então o processo vem que torna uma terça parte do dia completamente escuro. A noite completamente escura. Só que eu quero que você perceba que nós imaginamos nesse aspecto aqui, com o nosso conforto, com as nossas usinas hidrelétricas funcionando, as nossas termoelétricas funcionando, com as nossas pilhas e baterias funcionando. Mas eu quero te lembrar que quando o sexto selo abriu, houve um terremoto de tal proporção que não ficou uma usina hidrelétrica inteira. As ilhas foram removidas dos seus lugares, as montanhas desceram abaixo. Então não existe hidrelétrica que vai suportar o chacoalhar dessa terra. Não existe torres como que chama essas torres de transmissão que vai ficar em pé. Prédios inteiros virão abaixo. Então é nesse cenário de desolação, de destruição, sem energia, sem remédio, sem comida, sem pão, sem água, que agora escurece. Então o frio vem sobre a terra. Calcule o cenário de dor. Perceba que quando essa trombeta é tocada e tudo escurece, João vê uma águia voando no céu. Essa águia não podia aparecer, mas ela aparece, porque ele escuta o som dessa águia e ela diz: ai, ai, ai. Quando a Bíblia apresenta a palavra ai, ela representa duro juízo. Então está dizendo 3 vezes duro juízo. Se você tiver paciência para ver as coisas que tem prometido esses ais, só vou antecipar para você. A quinta trombeta é tocada, é o primeiro ai. Quando ela toca, João vê uma estrela já caída na terra. Ele não vê a estrela caindo, ele vê uma estrela caída, uma estrela que já tem um nome. Capítulo 9, verso 1. Essa estrela se chama Abaddon e Apolion, cujo significado das duas palavras é destruidor. Essa estrela tem uma chave na mão. É a chave que a Bíblia diz, poço do abismo. Essa estrela é o diabo, é Satanás, a estrela já caída. Ele está na terra e ele tem na mão uma chave que até então ele não tinha, mas foi dado a ele esse poder dessa chave. Para quê? Para abrir o que a Bíblia chama de prisões eternas, onde Judas diz que Deus, na sua justiça, aprisionou, reservado para o tempo do juízo, anjos caídos que não guardaram o seu domicílio. Se você acha que esses demônios todos que estão aí são ruins, estão provocando dores, é porque você nem sonha o poder, a maldade, a raiva, o ódio acumulado desses anjos caídos que estão aprisionados, mas que agora o diabo vai libertá-los.
E eles sobem dessa prisão como uma fumaça de uma grande fornalha. Só para você ter uma ideia, eu vou voltar a falar sobre isso. Eu vou mostrar a imagem deles, aparentemente do que será. Mas eles terão o poder, não de matar. Deus limitará o poder deles. Eles não poderão matar, glória a Deus. Mas eles terão o poder de ferroar o homem. E a dor do seu ferimento vai durar 5 meses. Enquanto essa dor do ferimento vai ser tão grande, que diz a Bíblia, que os homens vão matar-se a si mesmos, para poupar a dor, mas não irão morrer. Então você assiste The Walking Dead, zumbis, essas coisas todas que parece que todo mundo resolveu fazer filme de zumbi. Agora lançaram até um filme de gato zumbi, cachorro zumbi. Isso é ficção. Mas aqui, essa ficção vira realidade. Não é vírus. 5 meses isso vai durar. Tal vai ser o terror. Esse é apenas o primeiro ai. Então eu diria para você, se o pai te convidou para as bodas, por que escolher as trevas? Fique em pé, por favor. Eu não consigo entender, irmão. Aqueles que não conhecem o Cristo, eu consigo entender. Porque eles não conhecem. Mas aqueles que o conheceu, aqueles que conheceu a sua palavra, eu não consigo entender por que preferem as trevas. Por quê? E eu tenho estudado muito isso, para entender o reino, como ele funciona. E o Senhor tem me mostrado coisas extraordinárias que respondem isso. E eu vou te levar a conhecer isso profundamente. Por que essas pessoas rejeitam a salvação? Porque pecam. Porque preferem a dor do pecado ao invés das bodas do Cordeiro. Todavia, a Bíblia diz a vós que está em pé, cuide para que não caia. Eu quero orar com você esta manhã. Eu gostaria que você não saísse daqui com medo. Eu gostaria que você saísse daqui jubilando porque você está no Senhor. Então diga para quem está pertinho de você, diga: querido, essas coisas aqui não é para você. O que reservou Ele para você não desceu ao coração do homem, nem ao seu entendimento, nem é lícito contar de tão maravilhoso que é. Esse é o seu lugar. É para lá que eu quero ir. É com Ele que eu quero estar. Então vamos ser crentes, queridos. Vamos ser de Jesus de verdade. Vamos optar. Sabe, você tem a opção, o pecado está aí à porta. Vamos dizer não para ele. Vamos optar por viver esse evangelho mesmo, por ser crente de verdade, sabe? Não importa, amados, o que vivam seus vizinhos. Não importa o que vive o teu irmão, o teu parente. Não importa, viva você. Seja santo você. Escolha a santidade. Sabe? Antes de falar qualquer coisa, veja se isso é de Deus. Antes de olhar qualquer porcaria de filme, de revista, de internet, veja se isso é de Deus. Antes de assistir uma droga de uma novela, veja se isso te edifica. Antes de ouvir a conversa de um irmão falando mal do outro, veja se isso é de Deus, irmão.
Cuide de você mesmo, cuide. Guarda teu coração. Pois a Bíblia diz que procede dele as saídas da vida. Feche seus olhinhos. Meu papai. Oh, meu papai. Eu te peço esta manhã, meu papaizinho querido. Eu te peço que nos faça sempre se lembrar de que o juízo foi liberado, mas que o livramento foi antes por ti preparado. Eu te louvo, porque não nos reservou para a ira, mas para a aquisição no teu coração, para estar no teu reino de glória. Por isso, Senhor, esta manhã tão boa, me leva a te pedir perdão. Perdão por coisas que talvez eu nem me lembro que fiz, mas fiz. Perdão pela maneira de viver de uma forma tão mesquinha, tão falha, tão inútil. Nós queremos ser filhos, Pai. Nós queremos andar contigo, nós queremos ter o teu colo, queremos ouvir a batida do teu coraçãozinho, queremos sentir o teu cheiro, queremos, Senhor, ter os seus braços. Por isso, Senhor, guarda a tua igreja, guarda esses filhos do teu amor. Um dia Jesus disse, papai, o Senhor os guardar no mundo, nos guardar no mundo, porque nós não somos desse mundo, mas aqui estamos, Pai. Então nos guarde desse mundo, nos guarde das tentações, nos guarde, Senhor, das propostas malignas, e nos prepara, Senhor, para sermos a igreja no qual o Cristo possa ser visto. Cada cristão aqui esta manhã, Senhor, que saia daqui apaixonado por Ti, entendendo que o Senhor já os livrou de todos esses males. Bastamos seguir o Teu caminho. Eu Te louvo, meu lindo Pai, em o nome de Jesus, Teu Filho e meu Salvador. Aleluia. Deus te abençoe. Deus te guarde. Em nome de Jesus.